Boa noite a todos. Hoje o tema é um pouco diferente do primeiro, porque ela fala e falará um pouco mais de verticalidade, não só de horizontalidade. No primeiro encontro, nós falamos muito sobre a relação marido-mulher. Hoje, nós vamos falar, claro, sempre marido e mulher, mas já na verticalidade, pais e filhos, né? E, de novo, estou no mesmo barco que vocês. Não me sinto em nenhum momento em algum estágio superior, muito pelo contrário, quero compartilhar, além de experiências, por ser rabino e por ser, acima de tudo, educador, professor, por muitos anos, mas no barco de pai eu estou igualzinho a vocês, nenhuma, mas nenhuma diferença, zero. As agendas são muito parecidas e os desafios são muito parecidos. Então, quando eu falo forçar ou poupar na educação, me refiro à relação da nossa própria educação como da nossa posição perante os nossos filhos. É isso, o tema é esse. Tudo que eu vou fazer para os meus filhos, eu tenho que entender para mim primeiro, tá? E eu vou começar no primeiro slide. O primeiro é uma constatação. A primeira constatação é que, segundo a Torá, a educação dos filhos é a responsabilidade dos pais. Ponto. Então, não tem como terceirizar isso. Não tem. Você tem como pedir, e a gente vai ver mais adiante, porque afinal de contas nasceu uma instituição escola, né? Então, qual o papel da escola e qual o papel da família, já veremos. Mas a responsabilidade de educação é dos pais, não é da escola, é dos pais. E aí eu cito a fonte. E a fonte é muito clara. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. O que vocês entendem por essa fonte? Shema, que mais? O que vocês entendem? Estarão essas palavras que eu te ordeno no teu coração, que inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, andando no caminho, ao deitar ou levantar. O que vocês entendem? Hã? Tempo todo! Tempo todo você educa. Não, agora vou ser pai. Como assim agora você vai ser pai? Você é pai o tempo todo. Você é mãe o tempo todo. O tempo todo. Mesmo quando você não percebe que estão te olhando. Por isso, a Torá falou esses termos. Sentado, andando, ao deitar e ao levantar. 24 horas por dia você é pai, meu amigo. Não tem como, fecha o botão, agora eu não sou pai, agora eu sou médico, sou advogado, sou empresário, sou rabino, sou professor. Não tem essa. Você todo o tempo é professor. Portanto, só existe educação de acordo com a Torá, só existe educação quando tem pais e filhos. Quando não tem pais e filhos, o que a gente vai ter é outra coisa. Quando tiver professor e aluno, eu já vou chamar essa relação, é uma outra relação, não é educação. Educação é pais e filhos. Pais e filhos. Isso aqui, outorgado na Torá, não tem discussão sobre isso. Se é ao sentar, andar, deitar e levantar 24 horas por dia, portanto, os pais são modelo educativo. Modelo educativo. Eu olho, aprendo. Portanto, os filhos imitam. Perfeito. Testemunhas morais. Da forma como eu atendo o telefone, falo com a empregada que trabalha na minha casa,
como eu saio e falo na portaria com os funcionários, tudo para mim, pai está servindo de exemplo para o meu filho. Tudo, a forma como eu como, tudo. Até mesmo em assuntos que nós vamos chamar assunto judaico. Também o assunto judaico é de responsabilidade do pai ser modelo educativo no assunto judaico. Não pode ser. Porque se não vai ser exemplo do pai, vai ser exemplo de quem? O judaísmo? Fora? Não, tem que ser dentro também. Tudo é modelo de educação. Então, que fique claro essa primeira etapa para irmos na segunda. Hoje nós temos, sugerido pelo próprio título, essa ideia de forçar ou poupar, rigidez na educação ou flexibilidade na educação, né? Parece que hoje não há um consenso, e nem vai ter. Mas eu descrevo aqui, não são vocês, não somos nós, não é ninguém. Mas por que em geral, a gente está lendo aí, pais cedendo, permissividade? Por que isso está acontecendo? Eu listei algumas possibilidades, tá? Porque na nossa área não existe ciência exata, tá? Algumas possibilidades. Os pais reconhecem que os filhos têm uma super agenda. Eu me lembro, na minha experiência de escola, uma vez eu atendi um casal de pais e os pais eram assim, vão para a escola, depois tem inglês, depois tem natação, até que ele chegou às 5h30 da tarde, eu estava acompanhando a agenda do filho, esgrima. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, é a primeira agenda que eu vejo um esgrima aqui no meio. Alguém faz aqui isso? Não, né? Não, tá vendo? Novidade, né? Imagina como eu fiquei na hora, falei, gente, aí eu fiquei me lembrando daqueles filminhos, touché e tal, não sei o quê, né? Quando é que essa criança descansa? No carro. Quando vai de uma atividade para outra, a criança não se aguenta. Aí, como o filho tem uma super agenda, então os pais falam, coitadinho, ele fez isso. Parece um reitor de universidade, um moleque, entendeu? O cara faz 20 mil coisas. Então os pais, para compensar, aí fala, relaxa. Ah, coitado, tá muito cansado, deixa, come no sofá, televisão para sempre, etc, etc, etc. Então, isso é o problema possível. Segundo, falta de tempo. Graças à característica da sociedade atual, pai e mãe trabalham. Não tem, mudou, completo. Em todas as camadas, pai e mãe trabalham. Então, existe uma falta de tempo. Para compensar essa falta de tempo, compensa-se na flexibilização da educação. Característica. Comodismo, é mais fácil. Todo mundo é um pouco, entre aspas, preguiçoso. O estresse cai só na mãe ou no pai, não quero fazer regra, né? Mas normalmente, né, a gente sempre sente um lado do casal mais estressado. Por que está estressado? Porque, em tese, está acumulando mais coisas do que o outro. Não há uma harmonia, uma divisão legal. Não há uma cooperação, não há uma sinergia do casal. Aí, um lado fica mais estressado, esse lado que fica mais estressado pode compensar na flexibilização. Ou o outro que está bonitinho, vê o lado estressado, e aí ele fala, deixa ser o legal da história. Vamos sair tomar um sorvete na hora do jantar. Aí a criança fala, deixa a mãe estressado e o pai é o super-herói levando para tomar sorvete na hora do jantar. Então, esse tipo de exploração, né, pode levar a flexibilizar ou a
poupar na educação. Tem outra coisa também, que a gente não consegue muito, como pai e mãe, ver frustração de filho. Então, já fica com pena, tal, já faz pelo filho. Nossos filhos não têm capacidade de resiliência. Eles não têm. Então, eu acho que sofrimento e frustração faz parte do amadurecimento dos nossos filhos. Tem que sofrer um pouquinho, não vai acontecer nada, né? Está tudo mais ou menos previsto. E pais permissivos com tecnologia na busca de sossego. A quantidade de equipamento tecnológico que está na mão das crianças é fora do normal. Eu acho isso precisa ser revisto, né? De novo, existe um estudo. Eu participei de um grupo lá na USP, vendo benefícios e malefícios da tecnologia na mão de criança. E tem um número para cá, número para lá. Ainda bem que eu sou rabino, né? Porque o rabino sabe ponto final. E aí? Né? Porque tem gente que gosta de fazer diagnóstico. Aí fala, olha, os lados positivos são esse. Os lados negativos são esse. Sim, e aí? E aí o quê? Define. Bom, então, tem para cá, define. Nós, rabinos, temos que saber, lifsok alahá. Alahá! Como é que fica? Conclusão, ponto. Tem muito mais malefício que benefício. Muito mais malefício que benefício. Então, tem que saber usar a tecnologia com o amadurecimento da criança. Tem que saber usar os brinquedos que essa tecnologia proporciona em horários, em dia, mas os pais, quando chegam cansados, etc., entregam o aparelho, me deixam em paz, está todo mundo feliz. Depois a gente vai ver o resultado final disso, dessa atitude, né? Que essa fantasia de super pai, super mãe, babá com superpoderes, nós estamos vivendo uma época, né, em que tem super. E não precisa ser super, não, precisa ser pai, precisa ser super pai, não precisa ser super mãe, precisa ser mãe. E babá com superpoderes também, não foi aí que a Torá sugeriu, né? Podemos ter ajuda, mas aí a gente vai falar um pouquinho isso quando entrarmos no capítulo escola, tá? Agora então, por isso que eu falei, forçar ou poupar, né? Como se fosse sinal de trânsito, né? Eu entendo que, assim como no sinal de trânsito, é preciso os dois, né? E o judaísmo é inteligentíssimo nisso. Eu vou mostrar as fontes judaicas, vocês vão ver. Não é para ficar nem para esse lado, nem para esse lado. Por quê? Porque eu preciso do freio para parar carro e o acelerador para fazer o carro andar. Agora, sem freio, o carro bate. E sem acelerador, o carro não sai do lugar. Então a gente tem que saber na educação encontrar um equilíbrio disso. Aí vocês vão falar, tem receita pronta? Claro que não tem. Mas os conceitos precisam ficar claros. Uma vez claro, vocês são inteligentes. Por que vocês são inteligentes? Eu não conheço vocês de muito tempo. Mas eu acredito que a Torá colocou cada um nesse mundo para ser pai e mãe, para ser marido e esposa, e vocês têm um mandato divino para ser inteligente nessa atuação. Não tem faculdade de marido, não tem faculdade de esposa, não tem faculdade de pai, não tem faculdade de mãe. Existe mandato divino. Deus colocou você está nesse status, você tem inteligência divina para se sair bem. Ponto. Confie, acredite nisso. Lembra do primeiro encontro, quem estava? Acredite que a tua esposa é a outra metade. Acredite nisso. Acredite que teu marido é a outra metade. Acredite nisso. Bom, agora eu estou dizendo. Acredite que vocês tenham e receberam de Deus essa força para saber lidar. Quando forçar, quando ceder, como equilibrar isso. E por isso que eu já cito o primeiro de todos, que é o Maimônides, que dizia: praticando repetidamente as ações induzidas pelas disposições que são um meio entre os extremos.
Né? Na política hoje é Haddad ou Bolsonaro, né? Extremos. Né? Tem que achar um ponto de equilíbrio. Quer dizer, poupar ou forçar? Ponto de equilíbrio. Momentos poupar, momentos forçar, quando, como, conceito. E tem que repetir essa disposição de buscar, o Aristóteles falava em justo meio. O Maimônides usou em hebraico o termo Shvila Zahav. Shvila Zahav. Esse ponto meio é muito artístico, porque é uma arte ficar no equilíbrio, tá? Até que não seja mais desagradável, porque poupar demais ou forçar demais é desagradável, ninguém gosta disso, a reação não é positiva. Então, nós temos que aprender a encontrar o ponto de equilíbrio.